no culto que a gente vai ouvir a palavra. Agora, Deus falando, o que Ele vai dizer a nós? O que Ele vai dizer a nós já está escrito. Eu vou apenas reproduzir aqui, espero que o Senhor me use para não manchar a sua palavra, mas para dizer somente aquilo que Ele deseja. Então, nesse momento, ouvimos a voz de Deus no texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 ao 31. Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o 31. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Esse é o tema da mensagem. Todos acharam? Então acompanhe comigo a leitura. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Nós queremos clamar agora a direção do Teu Santo Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que a Tua palavra, Pai, entre lá no profundo do coração e faça transformar esse coração nosso. Nós queremos parecer mais com o Teu Filho Jesus. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, a gente vai falar essa noite sobre a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Vamos entender um pouquinho do contexto dessa igreja aqui que Paulo escreve essa carta em Corinto. Paulo fundou essa igreja. Durante as suas viagens missionárias, ele prega na cidade de Corinto, uma cidade de cultura grega, muito influenciada por filosofia daquela época. Imagina quantos filósofos tinha naquela região. E essa igreja era cheia de problemas, mas muitos. Se você ler a carta de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, você vai ver toda hora Paulo corrigindo alguma coisa deles. Você vê que esses irmãos tinham problema de divisão, problema de incesto na igreja, uma coisa absurda, desordem no culto, irmãos se embriagando na ceia. Olha o ponto que chegou. E muitos falsos ensinos, entrando na igreja, pessoas pregando falsos ensinos. E Paulo escreve para lembrar eles que Deus é sábio. Deus sabe o que está acontecendo. Deus, ele tem o verdadeiro conhecimento dessa vida. Conhecia eles. Queria lembrar eles que, olha, irmãos, vocês estão indo por um caminho de falsa sabedoria. Eles estavam se apoiando em ensinos da sua época, como, por exemplo, o ensino dos sofistas. Eu acho que para quem saiu da escola há muito tempo, lembrar de quem eram os sofistas. Esse povo
era um tipo de filósofo da antiguidade que o intuito deles era simplesmente falar bem em público. Só isso. A ideia do sofista era juntar várias pessoas à volta deles para falar sobre a vida, para falar sobre um estilo novo de vida, um jeito de viver, para questionar a sociedade, para questionar o próprio meio de vida deles. E eles não se importavam com a verdade. O importante era agradar, era ter um discurso bem legal. E os gregos valorizavam muito isso. Eles gostavam, eles tinham os seus sofistas preferidos. Os pregadores com os que eles mais gostavam, eles iam parar para ouvir. E ao final das pregações desses sofistas, eles ainda colocavam um chapéuzinho assim, colocavam um negocinho, olha, quem gostou dá um real aí. Tipo assim. E aquele falso ensino, ele começou a entrar até na igreja. Muitas pessoas gostavam de ouvir, é tipo o influencer do passado. Hoje temos os influencers aí do TikTok, Instagram, Facebook e tudo mais. Então, esses sofistas eram os seus influencers daquela época. E a própria fé em Jesus começou a ficar em segundo plano na igreja de Corinto por causa desses sofistas. E de outros filósofos que eles começaram a ouvir. E justamente por isso, por dar ouvidos a falsas sabedorias daquele tempo, que a igreja começou a ter tantos problemas. Né? Divisão, tudo isso que eu falei, são problemas gerados por falsos ensinos. E o nosso tempo ele não é muito diferente, não. O que vocês acham? Hoje não é muito diferente a coisa. A gente tem muito ensino por aí. Mas muito mesmo, prometendo vida fácil, uma vida autêntica, uma vida diferenciada, em que a gente pode ser reconhecido, feliz, bem-sucedido, enfim. Mas assim como eles, nós precisamos ouvir de Paulo também, que a sabedoria de Cristo é maior que a sabedoria humana. Amém? Então essa noite a gente vai passar um pouco por esse texto e a gente vai ver qual que é a diferença. Quais são os pontos de diferença entre a nossa sabedoria humana, desse mundo, e a sabedoria de Deus. Vamos ler de novo o verso 18 e 19? Diz assim o texto, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A primeira diferença é que a sabedoria do mundo ela é egoísta, mas a sabedoria de Deus é restauradora. É isso que esses versos estão dizendo, a gente vai entender um pouquinho melhor. Os sofistas eram pregadores totalmente egoístas e estavam implantando isso nos seus ouvintes. Eles não se preocupavam com a verdade, eles queriam apenas um discurso bonito, queriam agradar, queriam fazer bonito, queriam ter uma boa aparência, levar as pessoas a ter um estilo de vida aparente, viver apenas de aparência. Era um foco total no ser humano, um foco total no humano, do homem. Tem uma frase muito famosa de um sofista chamado Protágoras, que é assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são. E ele faz uma frase muito bonita lá. E até hoje a gente repete esse tipo de coisa. Esse Protágoras dizia isso: o homem no centro, afagando o ego da pessoa. Mas olha que interessante, no Brasil tem uma influenciadora bem famosa, não posso dizer o nome, mas ela diz assim, no seu Instagram, Facebook: o importante é não se perder no caminho, manter a sua verdade, seguir naquilo que você realmente acredita. Nada é tão poderoso quanto passar a sua verdade. É o mesmo discurso sofista, só que do século XXI. Dito aí no nosso Instagram, TikTok, Facebook, e várias frases parecidas com essa. E essa é a discussão de Paulo na igreja de Corinto. O mundo ele não compreende a própria vida, cada um por si. Para o mundo, Jesus ser Deus e morrer na cruz, ter que pagar pecados. Que loucura é essa? Que papo é esse? Que mensagem é essa? É cada um salvando a própria vida. Você que não corre atrás não para ver. Você que não dá duro não pelo seu. É cada um mostrando a sua própria verdade, o que acredita, o que acha que é melhor. Enfim, a igreja de Corinto estava bem assim, querendo caminhar com Jesus. Gosta, ama Jesus, acabou de ver os seus feitos, só que queria se apoiar ao mesmo tempo numa sabedoria do mundo para caminhar junto com ele. Só que essas duas coisas não dão muito certo. Porque a sabedoria de Deus ela não é egoísta.
ela é restauradora. É manifestada através de uma simplicidade que o mundo não consegue compreender. Para o mundo é loucura a nossa mensagem. O mundo não compreende. A Bíblia ela conta uma grande história. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse ela está narrando ali a verdadeira história do mundo, a verdadeira história das nossas vidas. A Bíblia mostra que foi Deus quem criou o mundo, e criou do nada, e criou perfeito. E a Bíblia também mostra que nós escolhemos pecar, que nós nos rebelamos, que nós somos contra Deus, que nós nos afastamos dele, que nós resolvemos dizer o que é certo e errado, não confiar no que ele diz. Só que nessa história que a Bíblia narra tem um ponto alto, um ponto importante, que é a mensagem da cruz. Que é isso que Paulo está dizendo no verso 18. Essa mensagem que é loucura, a mensagem da cruz é a parte mais importante da história da humanidade. É a mensagem simples de um homem que foi para uma cruz, que morreu. Mas ao mesmo tempo é uma história poderosa, é uma mensagem poderosa, porque é através desse ato que parece simples, uma morte no primeiro século de um homem, essa morte foi da parte do próprio Deus, que se colocou no nosso lugar, e que todo aquele que nele crê é restaurado. Então a sabedoria de Deus ela é restauradora. Enquanto a sabedoria do mundo ensina que a gente deve ser cheio de si mesmo, é o que a gente mais vê nas redes sociais, Deus ele quis em Cristo Jesus se esvaziar, sendo Deus se esvaziar por nós, para trazer restauração. Por isso essa mensagem é poderosa. Essa é a sabedoria de Deus. É Ele mesmo se entregando por nós. Tem um autor que eu gosto bastante, chamado Michael Gorin. Ele é um pastor e missiólogo canadense. E ele fala que toda a comunidade humana, seja qual for, ela tem uma história, ou histórias, que moldam a identidade dela. É tipo assim, vou dar um exemplo. Você é corintiano, de boa. Isso nunca aconteceu com o Corinthians hoje. Mas enfim. Você é corintiano. Talvez você seja corintiano como eu, porque o seu pai, seu avô falou para você, contou as histórias dos títulos, contou aquela vez que o Guerreiro fez um gol de cabeça na final do Mundial contra o Chelsea, contou daquela vez, talvez você viveu aquela experiência de ir em Presidente Prudente, Corinthians e Palmeiras, o Ronaldo Fenômeno fez um gol no Palmeiras, ele foi lá, pulou o alambrado, quebrou o alambrado. Talvez você assistiu vários jogos e sofreu naquele campeonato difícil e tudo mais, e comemorou o título no final do ano. Enfim, todas essas histórias vão formando a identidade do corintiano, vai formando ele como um torcedor, né? E seja para qualquer outro time. Narrar as histórias, lembrar os feitos, vai formando a identidade da pessoa. E o que falar também, outro exemplo, é sobre a nossa conversão. Por que você é crente? Por que você frequenta uma igreja? Por que você decidiu se batizar? Por que você decidiu caminhar com Jesus? Por que você decidiu viver um estilo de vida diferente? Talvez se eu tiver essa pergunta, você vai dizer assim, cara, porque Deus mudou a minha história. Você vai relembrar feitos de Deus. Você vai relembrar o sacrifício de Jesus. Você vai lembrar quem é Deus. Você vai lembrar que um dia você era de um jeito e Deus te fez outra pessoa. Ele te fez, Ele entrou na sua história, Ele mudou a sua história. E essas histórias, em contar isso, nos formam como cristãos. Nós somos cristãos e a nossa identidade é firmada. Nós sabemos quem somos por relembrar a nossa história em Cristo. Por relembrar o que a Bíblia conta. Por relembrar o que Deus fez por nós. E se a gente parar de repetir isso, se a gente parar de recontar a história da Bíblia, parar de recontar a mensagem da cruz, uma hora ela vai se tornar loucura para nós também. Uma hora a gente vai começar a duvidar da própria fé. Uma hora a gente vai começar a se perder. E a mensagem da cruz, que parece loucura, esse fato simples do Cristo crucificado, que deve moldar a nossa maneira de viver. É tudo em relação a Ele, ao que Ele fez, aquilo que Ele disse sobre nós. A igreja de Corinto tinha esse problema de divisão, né? Como a gente falou no começo, era um dos seus vários problemas. Justamente porque ela parou de recontar essa história, parou de recontar a mensagem da cruz. Na igreja primitiva era muito comum isso. Em todas as reuniões da igreja, eles relembravam os feitos de Jesus, relembravam tudo que tem no Antigo Testamento, aqueles grandes feitos de Deus pela nação de Israel. Lembravam como Cristo foi bondoso, os milagres que Ele fez, como Ele é maravilhoso.
Você vê isso na Bíblia mesmo, em Atos. Pedro reconta a história do mundo e como Cristo entra nela, lá em Atos 2, Atos 3. Estevão, antes de ser apedrejado, ele reconta toda a história de Israel. Reconta, reafirma quem Deus é, no que ele crê, e que é Cristo o mais importante da nossa história. Paulo faz isso em Atos 17, lá no meio dos gregos. O pessoal de cultura grega em Atenas, esse pessoal que convivia com os sofistas, com os filósofos, as influências daquela época. E Paulo reconta essa história. É Cristo. Para o mundo pode ser loucura, mas para nós é a verdadeira história. A ideia central é que nós construamos a nossa história de vida como participante da história que Deus revelou na Bíblia. A nossa história não pode ser desconectada daquilo que Deus já revelou na sua palavra. É crendo na mensagem da cruz que nós somos capacitados para pensar e viver de maneira sábia nesse mundo e nos desafios que ele tem. E hoje as pessoas ainda acham a mensagem da cruz uma loucura. E às vezes até na igreja, né? Doei isso às vezes, a gente vê na igreja, irmãos queridos, que às vezes estão pensando como aquele ditado, né? Desde que eu tenha saúde, o resto eu corro atrás. Já ouviu esse ditado assim? Eu ouço bastante isso, eu acho isso tão absurdo assim, mas eu já ouvi bastante isso. O importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás, né? É uma desconexão com Deus, né? Tipo assim, porque eu tenho saúde, aí eu corro atrás da minha vida. Deus no final de semana eu vou lá no domingo e é outra parte, outro negócio. Compartimenta a vida. E tem pessoas hoje que já estão meio que fazendo uma outra frase, como se fosse assim: desde que eu honre a Deus com meus lábios, desde que eu louve bem, então meu coração deseja o que eu quiser. Ou então as pessoas mais religiosas talvez dizem assim: desde que eu faça o rito certo, cumpra as programações, então o que eu faço na minha vida é problema meu. A igreja não se mete, Deus não precisa saber. A vida e o resto é o resto, enfim. A Bíblia, porém, afirma que a mensagem da cruz, no verso 19 que a gente leu, ela destrói e rejeita esse tipo de sabedoria. Tanto destrói quanto rejeita. O Evangelho, ele, além da salvação eterna, nós estamos treinando para ser salvos da ira de Deus. Ele é o poder que transforma a era presente, que transforma a nossa vida no presente, antecipando realidades do céu, realidades de Deus. É uma mensagem escatológica, a gente pode chamar, porque é trazer o jeito do céu, o caráter de Cristo, para subverter, mudar o jeito da terra. A gente vive aqui como um cidadão de lá. E é isso que Jesus nos disse quando Ele nos ensinou a orar. Na oração do Pai Nosso diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Quando a gente ora, a gente está clamando a Deus que as realidades do céu, o caráter de Deus, que é visto lá em perfeição, venha à nossa vida, comece a fazer parte da nossa vida. Então o Evangelho não é uma mensagem que vai nos fazer simplesmente ir embora desse mundo, nos separar de tudo e todos, fugir dessa realidade, não. Mas a mensagem do Evangelho, ela quer trazer a realidade do céu aqui. E Deus traz a realidade do céu aqui através de vidas que creem nessa mensagem louca, chamada mensagem da cruz. A mensagem do Cristo crucificado. A partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, toda a nossa vida muda. Não tem como alguém dizer assim: eu sou crente, mas eu continuo traindo, roubando. Aí eu xingo de vez em quando, a pessoa mexeu comigo também, vai ter que tomar, né? Arranjando briga em casa, desobedecendo aos pais, criando intriga, às vezes até na igreja. Não dá, essas coisas são incompatíveis, porque a vida toda é afetada pelo Evangelho. As nossas atitudes, elas revelam quem realmente a gente crê, que mensagem a gente crê. Será que para nós o Evangelho é loucura? Ou ele realmente é uma verdade? Realmente é algo que Deus nos diz? E sabe como que, na prática mesmo, Deus vai destruindo as sabedorias e dos mestres deste mundo, né?
Deus vai destruindo a sabedoria desse mundo através das nossas vidas e mudando a nossa forma de pensar. Enquanto os influencers do nosso tempo e os filósofos do nosso tempo, eles dizem que o mundo é dos espertos, daqueles que tiram vantagem, daqueles que dão um jeitinho, Jesus diz que são os humildes que herdarão a terra. E é nisso que a gente crê, assim, nessa perspectiva que a gente vive. Enquanto dizem ainda que são os ricos que vão ter uma ótima vida, Jesus afirma que serão os pobres em espírito que herdarão o reino de Deus. Enquanto ainda dizem que a gente precisa aproveitar bem essa vida, só se vive uma vez, mulherada, bebedeira, balada, e vamos lá, vamos ser felizes. Jesus diz que são os puros de coração que verão a Deus. Enquanto ainda dizem, né, que é um certo político que vai melhorar as coisas. Se tal pessoa for eleita, aí tudo vai ficar melhor, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Jesus disse que para nós é um outro reino, é um outro Senhor que vai mudar as coisas. E é nisso que nós precisamos crer. É assim que o Evangelho destrói a sabedoria desse mundo. É mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir nesse mundo, sempre em relação a Ele. A sabedoria do mundo ela é egoísta, mas a sabedoria de Deus ela é restauradora, porque nela Cristo nos salva e nos ensina como viver nesse mundo. Olha para o texto de novo, verso 20. Verso 20 e 21, Paulo continua dizendo assim, onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então a segunda diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus é que a sabedoria do mundo ela promete soluções muito fáceis. Só que a sabedoria de Deus promete um Deus presente para nos fortalecer nas situações difíceis. É completamente diferente. O sábio naquele tempo, diz aqui, né? Onde está o sábio? O sábio era um filósofo comum da época, eram os pensadores daquele tempo. E cada um tinha uma proposta sobre a existência, sobre a vida, sobre como ser feliz, como ser rico, como ser bem-sucedido, como isso, como aquilo. Era só seguir o método dele. Seguir o método certinho, tudo vai dar certo. Mas também ele pergunta aqui, onde está o mestre da lei? Quem era o mestre da lei? Era um líder judeu, um líder que estudou profundamente as escrituras, mas que afirmava que assim, você quer ter uma vida boa, então é só você seguir ali a lei de Moisés, faz tudo certinho, cumpre os rituais, e tudo vai dar certo na sua vida. Deus vai fazer ele bem sucedido, tanto que naquela época, quando eles viam uma pessoa rica, como o jovem rico e outros na Bíblia que aparece, Zaqueu, a ideia era que, nossa, esse cara ficou rico porque ele é salvo, ficou rico porque ele obedeceu certinho a lei. E os mestres da lei muitas vezes propagavam esse tipo de ensino. E ele pergunta, o filósofo desse tempo que Paulo está se referindo, era um sofista, que a gente falou no começo, que questionava a realidade, falava coisas bonitas, inspirava com aquele discurso bonito, as pessoas se sentiam bem, admiravam ele, né? Que nem hoje a gente dá like no Instagram, mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like e tudo mais. Era um sofista da época, também pedia dinheiro. O que Paulo está perguntando aqui é assim, toda essa sabedoria do mundo aí, realmente faz diferença? Realmente muda a nossa vida? Realmente nos transforma? Realmente nos faz bem sucedido? Na perspectiva de Deus, isso é isso que a gente precisa? É isso que está fazendo diferença? O estilo de vida desse mundo, cheio de opiniões egoístas, já mudou a vida de alguém? Os mestres do nosso tempo, todo o desenvolvimento da ciência, os influencers, os vendedores de curso online, os apóstolos modernos, os milagreiros, eles já nos levaram a resolver nossa vida com Deus? Essa é a questão. E essa vida de balada, os amigos, a bebedeira, essa vida bem light, assim vamos dizer, né? Os amigos de fofoca, já nos levaram para mais perto de quem mais importa, que é Cristo?
Aquela pessoa que você segue no Instagram, no Face, pessoas que você acompanha, fazem diferença na sua vida, porque, sabe, não é pecado você acompanhar alguém, você fazer um curso online, você ter contato com esse tipo de coisa, mas é preciso critério, é preciso saber para onde a gente está sendo levado, porque existe sim a graça comum, mesmo nos ímpios e nas coisas desse mundo. Deus pode mostrar a sua graça e revelar a sua verdade. Hoje a gente vive num período que a gente pode chamar de geração arrasta para cima. Gostei muito desse termo, porque o meu falou, achei maravilhoso. Geração arrasta para cima, porque toda hora, né, você está no Instagram, Facebook, TikTok, você vê alguma coisa lá, alguém oferecendo um jeito de você mudar a sua vida. Muito dinheiro, com tal método, então só arrasta para cima, clique e saiba mais. 5 passos para transformar a saúde mental e vencer a vida. Clique e saiba mais e veja como alcançar a prosperidade em todas as suas áreas de vida. Me siga no Instagram, né, e conquiste a felicidade. O que mais tem hoje, você vê na internet, é alguém vendendo um estilo de vida e que a gente fica lá vendo e se comparando, falando, nossa, precisava, acho que eu vou arranjar um dinheiro para comprar aquele curso que vai dar certo. Nossa, olha aqui esse método que eu nunca pensei, vou mudar meu mindset, né, com vários termos assim. Vendendo um estilo de vida novo, vendendo um jeito de se dar bem na vida. Como eu disse, não é errado em si vender coisa na internet, não é errado em si alguém postar alguma coisa que está fazendo, uma viagem que fez, isso é legal, beleza. O grande problema são os nossos olhos. É quando a gente acha que aquilo é a solução da nossa vida, que é muito fácil, é prático, é só seguir, é só comprar, é só imitar. E aí, Deus se torna só um amuleto de domingo. Deus se torna só alguém que, eu vou ver Deus no final de semana. É como se alguns reinventassem aquele ditado. O importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás, né? Agora, vamos dizer, o importante é estar domingo na igreja. O resto a gente corre atrás. Só que o Evangelho, ele não quer fragmentar a nossa vida, ele quer integrar a nossa vida. Nenhum outro conhecimento é mais significativo para mudar a nossa vida do que o conhecimento do próprio Cristo. Conhecer a Cristo envolve uma forma de viver nesse mundo que vai muito contra esse ditado totalmente. Se a gente fosse refazer uma espécie de ditado, a gente poderia dizer assim: o importante é ter Jesus e o resto a gente vai obedecendo e correndo atrás da vontade de Jesus para cada pedacinho da nossa vida. E Ele vai restaurando, Ele vai cuidando para que sejamos mais parecidos com Ele. Você viu que o ditado não é simples, né? É muito mais do que uma simples frase. Conhecer a Cristo é totalmente libertador. Viver uma vida com Ele é transformador. Viver uma vida de obediência enquanto você vai obedecendo, mesmo em sofrimento, vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa vida, vai fazendo a gente ver essa vida com outros olhos, vai fazendo a gente ter uma vida mais organizada, mais pacífica. Com Jesus não tem soluções fáceis, não é só seguir, não é só fazer isso, fazer aquilo, não. É uma vida realmente difícil, mas existe um Deus presente para nos manter de pé. Ele está conosco, e isso é o mais importante. O conhecimento a respeito de Jesus e da sua vontade muda a nossa perspectiva dessa vida. O próprio Paulo sabia disso. Paulo escreveu essa carta sabendo de tudo isso, sabendo que não era fácil. Paulo ele trabalhou arduamente, tanto na pregação do Evangelho, como pôr a mão na massa. Ele era fazedor de tendas, ele fazia tendas onde ele ia, para conseguir dinheiro, para ajudar nas viagens e ajudar seus companheiros. E ele sempre estava contando com a graça de Deus para isso. Paulo sabia que mudar de vida não era ter mais dinheiro por soluções fáceis, muito menos com fé em qualquer filosofia daquela época, nem nossa, nem influências, nem ensinos. Tanto que Paulo confronta muitos falsos profetas, rejeita os que eles chamam de superapóstolos da época. Ele trabalhava se empenhando em conhecer Cristo durante o trabalho, durante a sua vida árdua, porque ele já tinha sido transformado por aquela mensagem louca, que é a mensagem da cruz. Ele cria plenamente que se Deus, o Pai, foi capaz de entregar o próprio Filho, como não nos daria juntamente com Ele todas as coisas necessárias para viver? Como?
Se ele chegou ao ponto de entregar o filho, como que ele vai deixar a gente sem o necessário? A sabedoria do mundo, ela promete soluções fáceis, irmãos. Só que a sabedoria de Deus promete presença fiel e fortalecedora. Quando nós cremos, é isso que recebemos. A terceira diferença agora que a gente vai ver é que a sabedoria do mundo é uma sabedoria consumista. A sabedoria de Deus é generosa. Hoje, com todo acesso à informação que a gente tem, além das pessoas estarem buscando soluções fáceis para a vida, em todas as áreas, tem pessoas que estão se tornando consumidoras, e consumidoras de culto. Não sei se você já pensou nisso, mas hoje tem dois grupos surgindo dentro da igreja. Talvez você não se perceba, ou se perceba assim, eu já me percebi, como um consumidor de culto. O primeiro grupo desses consumidores são aqueles que vêm à igreja, já vêm com a expectativa. Hoje eu quero ver o fogo descer, quero ver o pregador no piroleta, quero ver parede preta, quero ver isso, aquilo, quero ver coisas extraordinárias, milagres, línguas, quero ver tudo que tiver de super manifestação. E aí se chega numa igreja e não vê isso, aí já faz a avaliação lá, uma estrela. Nossa, que muito ruim. Aquela banda tocando aquelas músicas chatas, antigamente, música muito antiga, passada. Essa luz branca aqui, parede tudo branca. Não dá para louvar direito aqui, tá ruim, tá muito frio esse povo, não estou gostando, queria que estivesse pegando fogo. É o consumidor de tudo. Mas tem o segundo grupo. O segundo grupo, aqueles que já são opostos. Eles vão a uma igreja, vão num culto, que deveriam ir para cultuar Jesus, mas chegam lá, aí estão procurando, deixa eu ver essa palavra hoje, ela tem que ser técnica, ele vai ter que falar para nós 3 palavras em grego, uma em hebraico, vai ter que fazer assim, tem que ser difícil, tem que ser aquelas músicas lá bem antigas, bem raiz mesmo, tem que ser aquele culto assim, bem geladinho. Usam muitos tradicionais de serem gelados, né? Tem pessoa que gosta mesmo, diz assim, queria um culto bem geladinho. Mas se essa pessoa chega numa igreja para cultuar Jesus, né? E aí não vê isso, não vê do jeito que ela queria, ela fala, é muito inovador. Apagar as luzes, pintar a parede de preto, parecendo boate agora, né? O pregador falou nem em grego, não falou nada, como assim, fraco? Onde já se viu bater palma no louvor? É show agora? Está fazendo uma super avaliação, uma estrela, eu gostei, me agradou. Então lê comigo agora os versos 22 a 25. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos, os judeus naquele tempo, eles queriam ver sinais mesmo. Eles queriam que Jesus estivesse vindo, derrubando as portas do Império Romano, tudinho, pegando o imperador assim no pescoço, e com grande poder e anjos em volta, libertando e fazendo barulho, derrubando tudo. Os gregos daquela época, eles só queriam saber de filosofia, de uma sabedoria humana, de eloquência no falar. Eles queriam discursos bonitos e bem feitos. Na igreja de Corinto, os irmãos estavam absorvendo esse tipo de sabedoria humana. E esses dois grupos aqui que a gente falou, eles têm algo em comum com os consumidores de cultos, que são os atuais, né? Que é querer um Jesus do seu jeito, querer uma igreja que seja a sua cara, que seja a minha cara. Olha que terrível. A igreja de Corinto, ela se dividia, estava dividida, porque alguns queriam olhar para Paulo, né, e encontrar um discurso em Paulo, ou um poder em Paulo, que não tinha em Apolo. Ou procurar em Apolo que eles não viam em Pedro. Ah, mas Pedro não fez nenhum milagre, não falou bonito. O outro avaliava de outra forma. Ah, mas espera lá, aquele ali, ele foi poderoso na palavra, mas também não deu milagre aqui, né?
Como assim? Eles ficavam avaliando com esse tipo de padrão, consumidores de culto. Procuravam avaliar os discursos com um critério errado. Só que nesse texto Paulo deixa claro uma coisa para nós. Porque ele diz no verso 24: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que ele está dizendo é que Jesus é a própria sabedoria e o próprio poder. Ele é o referencial, ele é o critério. Paulo, Pedro, um estilo pessoal meu e seu, que a gente gosta, talvez você vem do ambiente mais pentecostal ou de uma igreja tradicional, isso é totalmente secundário. O que importa é Cristo estar sendo pregado, é Cristo sendo anunciado, Ele como referencial. Deus continua sendo o poder e a sabedoria de Deus. Quando a gente vem aqui adorar na igreja, é nós que temos que ser avaliados, nós que temos que ser medidos pela palavra, nós que temos que ser olhados por Cristo, e Ele tem que olhar para nós e sondar o nosso coração, como a gente cantou. Não é o contrário? A mensagem é bíblica, porque isso sim é importante. A mensagem é bíblica. Não importa se foi num estilo que a gente não gosta. O louvor foi cristocêntrico, isso é importante. Não importa o estilo que foi. Percebe, existem critérios e critérios. Existe uma sabedoria humana e uma sabedoria que vem de Deus. A pergunta principal é: Jesus se agradou do culto que nós prestamos a Ele? Porque Ele é o referencial. Ele é o poder e a sabedoria. Se a mensagem de Jesus parece fraca, parece louca, Paulo afirma: a fraqueza dele é mais forte que a nossa força. A loucura deles, acha que a mensagem dele é louca, mas ele está sendo mais sábio que a nossa sabedoria. Porque só Ele realmente pode nos restaurar. Quando estamos querendo consumir culto, espero que não. Mas enquanto estamos ainda querendo consumir culto, Jesus é a maior expressão de entrega generosa. Porque Ele deu-se a si mesmo. E como igreja, nosso intuito deveria ser sempre vir aqui para nos entregar em louvor, para nos entregar em adoração e reconhecimento de quem Ele é. A sabedoria do mundo, ela ensina a gente a consumir. A sabedoria de Deus ensina a entrega generosa. Então essas são as diferenças. Vamos continuar. Leia o verso 26 até o 31 agora. Paulo diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então a quarta diferença é que a sabedoria do mundo ensina a gente a ser posicionado, autêntico. Isso é o que é mais vendido hoje. Mas a sabedoria de Deus, ela ensina a viver em união com os diferentes. Um grande problema da igreja hoje, de forma geral, é que a igreja está se tornando polarizada. Pessoas com pensamentos muito opostos e brigando por opinião. As igrejas hoje têm se dividido por questões políticas, por questões doutrinárias, por questões práticas, e é uma realidade que a gente enfrenta no nosso tempo. E Paulo aqui chama a nossa atenção porque, diante de Jesus, que é a sabedoria de Deus, ninguém deveria se orgulhar de uma opinião pessoal, de uma posição. Ninguém tem o direito de se achar o dono da razão em questões que são secundárias ao caminho de si. Porque na sabedoria de Deus, Ele escolheu nos unir. A igreja é isso, é um povo que é escolhido pela graça e misericórdia de Deus. E somos escolhidos com o fim de vivermos em união, sendo parte da restauração que Deus está fazendo. Todos nós, quando fomos chamados, éramos fracos, falhos, incapazes de tudo, não tínhamos conhecimento suficiente para nos chegar a Deus.
mas Ele tem seus planos e, por sua graça, Ele escolheu nos unir. Um povo diverso, com opiniões diferentes em assuntos secundários. É só aqui na igreja que a gente consegue ver corintiano, palmeirense, são paulino, santista, tudo junto, louvando o mesmo Deus. É só aqui que a gente vê gente, às vezes, de esquerda, direita, centro, que estão sentados aqui para a glória de Cristo, louvando a Jesus. É só aqui que a gente vê pessoas jovens, pessoas mais idosas, juntas, louvando o Senhor. É só na igreja, não tem outro lugar que isso acontece. É aqui, porque Cristo fez isso. Ele nos uniu. A maior parte das nossas diferenças, nossas opiniões e gostos pessoais, nem deveria importar. Porque Cristo escolheu a gente para estar com Ele. Então a gente vai questionar a escolha de Cristo? Ninguém consegue unir gente tão diferente, no mesmo povo, por um mesmo propósito. Só Cristo faz isso. Foi por pura graça e misericórdia. Então a sabedoria do mundo, ela ensina a gente a ser posicionado, autêntico, a fazer a nossa opinião prevalecer, a nossa verdade. Mas a sabedoria de Deus ensina a união entre os diferentes. Então essas são as diferenças. Diante dele, ninguém pode se orgulhar de ter algum tipo de conhecimento elevado, de ter uma posição melhor, de ter um método melhor, de ter isso ou aquilo. Ninguém pode se orgulhar. Enquanto a sabedoria do mundo ela está pregando o egoísmo, a sabedoria de Deus está pregando a restauração em Cristo Jesus, de qualquer vida. Não somos nós que escolhemos. Enquanto a sabedoria do mundo está pregando soluções fáceis, né? Só seguir um método, só fazer isso, só fazer aquilo, só fazer um rito. A sabedoria de Deus está ensinando a gente a lutar com a força e a presença de Cristo. Enquanto a sabedoria do mundo está dizendo: consuma tudo que você puder, inclusive a igreja, inclusive o culto. A sabedoria de Deus diz: doe-se, doe sua vida, entregue a sua vida em louvor, em adoração genuína a Deus. Enquanto a sabedoria do mundo ainda está dizendo: se posicione, seja autêntico, faça prevalecer a sua vontade, a sabedoria de Deus ensina na prática, através da entrega do Filho de Deus, que nós devemos viver em união generosa com nossos irmãos como Cristo. Irmãos, essa mensagem é importante porque quantas vezes somos tentados a querer prevalecer a nossa opinião, quantas vezes somos tentados a achar que somos superiores, ou a achar que é só militar que está tudo certo, é só fazer isso, só fazer aquilo. E deixamos de confiar plenamente em Deus, de revisitar a mensagem da cruz, de relembrar tudo que Deus já fez, de relembrar quem Deus é, de ler a sua palavra e fazer essa palavra reviver o nosso coração dia após dia. Nós precisamos dessa sabedoria. O nosso tempo é um tempo de muitas influências, de pessoas falando de vários conhecimentos diferentes, nossa cabeça às vezes cheia de informação, a gente cheio de ansiedade, e preocupado demais com o dia de amanhã. E meu Deus, que novo método, que nova fórmula, o que eu vou fazer? E a mensagem de Cristo, que parece loucura, continua a mesma: é olhar para Cristo, é confiar na mensagem da cruz, daquele que se entregou por nós. Amém, meus irmãos? Amém. Que assim o Senhor nos fortaleça em nome de Cristo.